Bom dia, irmãos. Como o pastor já adiantou, a lição fala de fidelidade. Nós estamos estudando essa revista, o que somos e o que fazemos. O caráter determina a conduta e vice-versa. A conduta determina o caráter. Então hoje a lição 11 traz como tema: viva com honesta fidelidade. E o texto básico fica em Provérbios 3:3. Eu vou ler, se os irmãos puderem abrir. É um versículo apenas, depois nós teremos muitos outros versículos, outros textos. Então, Provérbios 3:3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Oremos mais uma vez. Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento que o Senhor reservou a cada um de nós, e pedimos, ó Deus, a tua unção sobre o Espírito, o seu Espírito Santo, ó Deus, possa usar, ó Deus, a mim e a todos os irmãos, ó Deus, para que sejam santificados, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o objetivo da nossa lição é fazer que cada um compreenda que a mudança do caráter o tornará fiel a Deus em todas as escolhas e decisões. Esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Então, todo aquele que é nascido de novo recebe do Espírito Santo o poder para ser fiel. Então, nós vivemos em um mundo em que a fidelidade não são valorizadas. Mas os crentes em Cristo Jesus são chamados e capacitados divinamente para serem fiéis e leais a Deus e a sua palavra. Então, ainda que para isso nós tenhamos que enfrentar o sofrimento e a morte. Então, benignidade e fidelidade são duas palavras que andam juntas, como um pacto de lealdade e amor. Jesus escreve, através do apóstolo João, Apocalipse, às igrejas da Ásia, especificamente a igreja de Esmirna. Ele elogia, porque ele suporta o sofrimento. Ele dá a instrução: ser fiel até a morte. E ele também dá a promessa, a coroa da vida, a vida eterna na cidade santa, Jerusalém celestial. Então, irmãos, temos que seguir fiel a Cristo em qualquer circunstância. Nós conhecemos muito bem o Salmo 23. É um salmo de confiança. E o salmista, no final do salmo, ele declara: certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Algumas traduções falam misericórdia, no sentido de fidelidade mesmo. Então o pastor está constantemente com as ovelhas. As ovelhas dependem totalmente do pastor, até no vale da sombra da morte, como diz o texto, Então a recompensa da nossa fidelidade a Deus é a coroa da vida, a vida eterna. Então Esmirna era uma grande cidade que venerava alguns deuses gregos, dentre eles Cibele. Essa deusa era designada como a mãe de todos os deuses. É uma deusa da fertilidade. Ela era representada como uma coroa
e muralhas de leão. Então ela simbolizava poder e proteção. E havia ainda a moeda que circulava nos negócios em Esmirna, tinha a esfinge de Cibele. E era o dinheiro da época que trazia a imagem da deusa. Mas Jesus fala aqui que a palavra, no sentido que a recompensa que os que permanecessem fiéis, não era o dinheiro, mas era a vida eterna. Tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas eu já ouvi algumas vezes. Alguém perguntou a um grande pregador: se fôssemos mais perseguidos, teríamos mais fé? Ele respondeu: não, se tivéssemos mais fé, seríamos mais perseguidos. Que a gente possa estar refletindo nisso. Hebreus capítulo 11, pastor, nós já lemos, do 36 ao 38, eu coloquei aí para ler, é que eu não fiquei com... Sim? Então vamos ler de novo, o 36 até o 38 de Hebreus. Acompanhe comigo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses versículos nos provam que a fé em Deus, em Cristo, não nos isenta das dificuldades da vida. Temos que continuar fiel. Em Mateus 10, 28, diz assim, não dá para abrir todos os textos, a maioria deles eu coloquei para... Não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Romanos 5, de 3 a 4. Os irmãos podem abrir? Romanos 5, 3 e 4. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Gloriar-se em tribulações não é fácil mesmo, nem para aqueles cristãos mais fortes. Mas devemos entregar tudo nas mãos de Deus, para que Deus, que é Senhor de todas as circunstâncias na nossa vida, e confiando na certeza que Deus está trabalhando para nos fortalecer. Esse é o sentido. Em Romanos mesmo, irmãos, mais à frente, capítulo 8, versículo 18 até o 25, Romanos 8, de 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É a herança completa. Paulo, no versículo anterior, 17, ele já está falando sobre: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a herança completa. Agora Paulo compara os sofrimentos característicos da era presente com a glória eterna que está por vir, nesses capítulos, nesses trechos que nós lemos. Então a criação inteira aguarda a renovação gloriosa da ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo. A criação inteira. Então Paulo personifica aqui a criação como se gemesse sobre a maldição trazida pelo pecado, aguardando com esperança pela transformação no último dia, em que os corpos dos redimidos serão glorificados. E ele faz uma analogia aqui com as dores do parto. Imagine como é a dor do parto, né? Mas nada se compara com a felicidade que após o parto, uma mãe recebeu uma criança nos braços. Então Paulo faz essa comparação. E fala no versículo 20 aqui também da vaidade. A vaidade aqui, não só aqui, como expõe uma ideia de como um vapor, a vaidade. Então a criação está sujeita à vaidade. Então a nossa esperança no plano de Deus, que a criação não permanecerá sobre a maldição. Nós cristãos temos o início da nossa criação em nosso interior pela habitação do Espírito Santo. Eles gemem pela herança completa, que inclui o corpo ressurreto. Isso é chamado adoção, pois é o gozo mais pleno dos privilégios dos filhos de Deus. As primícias do Espírito, o texto fala. O Espírito Santo em nosso interior é a garantia de que a nova criação será completada. Esse comentário é da Bíblia de Estudo da Herança Reformada. Na lei romana, como também na nossa lei, você pode adotar alguém de fora da família. E esse filho adotivo, ele tem direito a parte da herança. Mas Paulo está falando aqui da herança completa. Então nós somos cordeiros com Cristo, mas nós recebemos a herança completa. Então no ponto 1 da nossa lição aqui, o autor fala, como nós já lemos o texto básico, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-a nas tábuas do teu coração. A palavra de Deus também em Tiago instrui a buscarmos a sabedoria, que a todos Deus dá. O texto fala em Tiago 1, se eu não me engano. Então essa sabedoria que Tiago fala, que devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente, não é uma revelação especial. Muitas denominações até usam isso. O Deus falou para eu falar para você isso. Mas essa sabedoria é um juízo correto a respeito das coisas práticas da vida. E Provérbios, o versículo seguinte, versículo 4 do capítulo 3, ele achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Então a fidelidade, falando em fidelidade dos homens, o que significa fidelidade? É ser firme, ser seguro, confiável, leal. É buscar o objetivo e chegar até lá, mesmo passando por dificuldades na caminhada. Uma pessoa fiel, ela é ética em todos os seus princípios. Mas nós temos que ver a fidelidade de Deus. Sabemos de tantos homens e mulheres que foram fiéis, que a Bíblia traz. Vamos citar aqui, a lição cita Moisés, cita Daniel, nós conhecemos a história. Moisés foi criado, ele era filho da filha de Faraó, foi criado no palácio. Ele rejeitou tudo isso para ficar junto com o povo de Deus. E Daniel, da mesma forma, foi chamado para usufruir de tudo o que Nabucodonosor tinha como rei. Mas ele resolveu não participar de tudo aquilo. Então são homens que tinham o objetivo, ser fiel. Mas tem vários textos aqui que a lição traz, alguns deles a gente vai ler, que fala da fidelidade de Deus. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Aqueles textos que forem já colocados no telão, a gente vai ler. 1 Coríntios 1, 8, 9. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então dependemos da fidelidade de Deus para a nossa salvação, e Deus é fiel. 1 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Temos que ter a fidelidade de Deus para vencermos a tentação. Quanto mais nós estamos com a nossa vida santificada ao Senhor, mais nós conseguiremos estar distante das tentações que não podemos suportar. E também, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 23, nós não vamos ler, fala exatamente disso, da santificação. 1 João 9 fala de perdoar, conhecemos esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos da fidelidade de Deus também na nossa vida, para confessarmos os nossos pecados. Agora vamos abrir 1 Pedro 4, 19. 1 Pedro 4, 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. É alívio nas horas de sofrimento e angústia da nossa vida. Crer na fidelidade de Deus. Hebreus 10, 23 é a certeza da vida eterna. Vamos ler Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus é fiel às suas promessas, Deus é imutável. Também, texto conhecido de Lamentações 3:23, grande é a sua fidelidade. 2 Timóteo 2:13, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. É através da graça redentora de Cristo e da ação transformadora do Espírito Santo, faz com que nós, como filhos, sejamos fiéis a Ele e resistamos os ataques do inimigo. Vamos ler mais um texto, irmãos, Romanos 6. Romanos 6. Acho que eu estou indo muito rápido, né? Aqueles que estão em casa podem anotar. Romanos 6, do 12 ao 14. Diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como ressurretos, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Romanos 6, eu acabei lendo até o 14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E para concluir os textos da lição, nessa parte, Salmo 89:1, no seu primeiro versículo, diz assim: Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A nossa fidelidade a Deus, irmãos, é antes de tudo uma resposta à fidelidade dele mesmo, de Deus mesmo. Então o Espírito Santo nos capacita a sermos fiéis a Deus e a resistir aos ataques do inimigo, como já falamos. Mas dando sequência na nossa lição, o que nós podemos aprender? A nossa fidelidade mostra confiança em Deus. Aqueles que são leais ao Senhor sabem que Ele mesmo é fiel, e por isso sabem que Deus os guardará. A fidelidade de Deus nos faz confiar em Deus. Filipenses 1:21. Não sei se eu coloquei, mas vamos ler. Filipenses 1:21. É um texto bem conhecido, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo estava preso, ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele estava pronto, tanto para morrer, como para continuar vivo, pregando o Evangelho. Então, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O sofrimento de Paulo o fortalecia a viver uma vida de fidelidade em toda e qualquer situação. A palavra de Deus, através do autor dos Hebreus, descreve sobre os patriarcas, como nós lemos já no início da escola dominical: Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, a semente, a Jesus Cristo. Está lá em Gênesis 12:7. Mas nós vamos ler Gálatas 3,
16. Gálatas 3:16 e o 22. Não sei se eu marquei o 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, porque mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. É exatamente a adoção que nós temos em Cristo Jesus. Então, esses homens fiéis, mesmo enfrentando circunstâncias adversas, eles continuaram firmes, pois criam na promessa. Uma numerosa nação, uma igreja santa e pura, onde Deus haveria de demonstrar com força máxima a sua graça e poder. Então, com certeza, irmãos, os fizeram fiéis ao Senhor. E Hebreus 11:16, nós já lemos: aspiram uma pátria superior. Mesmo passando por todas as dificuldades, eles aspiravam uma pátria superior, celestial. Então, nós crentes em Cristo Jesus, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, buscando de todo o coração, considerando o opróbrio, a vergonha que Cristo passou para salvar os nossos pecados. Este é o preço de nós sermos fiel. Então, ser fiel é a certeza de não retroceder. Não devemos duvidar da promessa. Deus é imutável e fará cumprir cada detalhe em nossa vida. O Salmo 36:5 fala que o amor e a fidelidade e a justiça de Deus se elevam sobre toda a humanidade. Foge da nossa compreensão isso. Mas Deus não está distante do homem caído. Ele atrai pecadores através da fé em Cristo Jesus. E no Salmo 40:10, não ocultei do coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Qual a evidência, irmãos, que a graça e a lei de Deus está no seu coração? Você tem proclamado isso com os seus atos, com as suas ações, com o testemunho, com o seu viver? É um ato exterior, mas depende do interior. E B, a fidelidade nos faz leais a Deus e às pessoas. Então, a fidelidade nos faz confiar em Deus e a fidelidade nos faz leais a Deus e às pessoas. Se somos leais às pessoas, se não formos leais às pessoas, nós também não seremos leais a Deus. Então, dos 10 mandamentos, 4 são para com Deus, e os outros 6 são para com o próximo, com os irmãos, com as pessoas. Então, se você for infiel à sua esposa ou marido, porque antes você foi infiel a Deus. No Salmo 51:4, nós conhecemos bem. Davi admite isso: pequei contra ti somente, Senhor. Ele fala, nós já vamos ler o Salmo 51, alguns versículos mais à frente já. Então o apóstolo João usa esse argumento: quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Não da forma que Caim, que era do diabo.
assassinou seu irmão, porque suas obras eram más, diz o texto lá de 1 João 3, 11 e 12. E as obras do seu irmão eram justas. Então, o autor da lição traz uma frase aqui de Jonathan Edwards: se fizermos uma grande exibição de respeito e amor para com Deus nas ações externas, enquanto não há sinceridade no coração, isso não passa de hipocrisia e mentira contra o santo. Repetindo, se fizermos uma grande exibição de respeito e amor para com Deus nas ações externas, enquanto não há sinceridade no coração, isso não passa de hipocrisia e mentira contra o santo. Então Caim tentou agradar a Deus com atos externos, sem sinceridade e amor, em virtude de um coração pecaminoso e maligno que Caim possuía. Mas vamos ver agora o Salmo 51, versículo 6, o 16 e o 17. Salmo 51, versículo 6, depois o 16 e o 17. Diz assim: eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me faz reconhecer a sabedoria. 16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os te daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Deus não se sensibiliza com ações externas, distantes de um coração puro. Nós podemos ver aqui o Salmo 16, o versículo 16, a parte B, e depois a parte A e a parte A do versículo 6. Pois não te comprazes em sacrifícios, versículo 6, eis que te comprazes na verdade do íntimo. Unindo esses dois versículos, a gente tem uma noção do que significa o Salmo 51. Então, Deus não se sensibiliza com ações externas, distante de um coração puro. E Mateus 26, 22, 36 a 40, eu acho que eu não marquei, mas fala: amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Foi colocado? Não, né? Mas tudo bem. Amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E também Miqueias 6:8 é um texto que eu vou ler. Ele te declarou, ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor te pede a ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tem mais alguns textos mas já estamos concluindo. 1 Coríntios 4:2 é conhecido. O que Deus requer de nós é que sejamos fiéis. E alguns outros textos aqui que os irmãos podem anotar, aqueles que não têm a lição: Hebreus 6, 4, 8, 10, 26 a 31 e Apocalipse 22, 15. Não há salvação para aqueles que forem infiéis. Não há salvação para aqueles que forem infiéis. Então, irmãos, na conclusão da lição, aqueles que possuem a revista em casa ou que estão presentes, na lição 11, eu gostaria de ler com os irmãos a conclusão e também a aplicação da lição. Conclusão.
Claramente, a fidelidade de Deus pode nos trazer consequências restritivas neste mundo. Talvez experimentemos momentos de escassez e de sofrimento, como nós já vimos em Hebreus 11. Mas as Escrituras nos dizem que vale muito a pena ser fiel ao Senhor. A recompensa é que receberemos a mais gloriosa das bênçãos que alguém pode receber, a vida eterna. Ela nos garantirá a vitória sobre todas as restrições, sobre todo o pecado. Nela nós gozaremos da presença de Deus conosco. Lá em Apocalipse 21:4, ele cita: e lhes enxugarás dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Eu lembro-me desse versículo no velório do reverendo Nilson. Eles colocaram esse áudio com a voz dele mesmo, mas foi uma coisa assim muito impactante. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a aplicação da nossa lição, irmãos, algumas perguntas que gostaria que os irmãos estivessem refletindo. Você tem sido fiel ao Senhor e à sua palavra? Como anda a sua vida em relação à confiança nas promessas de Deus? Você realmente crê na salvação em Jesus Cristo? Se você crê, sua vida prática é compatível com o que você professa? Você tem sido leal ao Senhor naquilo que Ele requer de você? Que os irmãos estejam refletindo nessas perguntas e na lição como um todo, se estamos sendo fiel a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós te damos graças, ó Deus, por esse momento que o Senhor preparou a cada um de nós, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre cada irmão, para que seja fortalecido no Senhor e na força do teu poder, ó teu Pai, para que possam ser fiéis a ti, ó Deus. Ó Deus amado, fica com cada um de nós no restante desse dia, para que possamos, ó Deus, logo mais te adorar em culto, ó Deus. Fica com cada um, nós pedimos em nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Pai.